oportunidade. Quem trouxe Bíblia, levanta ela para o alto e diga: eu trouxe. Maravilha, glória a Deus. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui. Já é a segunda vez que eu subo nessa tribuna para ministrar a palavra de Deus. Agradeço também o nosso reverendíssimo pastor Abraham Robson Ferreira e também com a sua digníssima esposa e todos a sua família. Também agradeço o digníssimo pastor Sanji Soares, pastor regional e pastor local deste lugar, e sua esposa e sua família. Deus abençoe também os nossos pastores aqui na retaguarda, todos eles aqui, pastor Cídio Mesquita, homem que aprendi também a amar, sempre estamos aí, gente, juntos falando, pastor Romeu, pastor Landerson, todos os obreiros. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no tema que foi nos passado, livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e o verso de número 43, e também o verso 44 e o verso 45. Não quero ser cansativo, vou ser objetivo e rápido. A palavra de Deus nos diz assim: mas entre vós não será assim antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Antes de eu entrar neste texto, o tema desta mensagem quer dizer: servir é a verdadeira grandeza. Servir é a verdadeira grandeza. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus a não ser para uma situação e uma causa, que é servir uns aos outros. Nós podemos aprender a respeito de uma árvore comestível. Nós sabemos que a árvore comestível, ela é plantada e ao mesmo tempo ela é cuidada, ela é zelada e ela dá o seu fruto, mas a própria árvore, ela não comerá do seu fruto. O fruto da árvore é para outra pessoa comer, para outra pessoa se alimentar. Ou seja, a mesma forma somos nós. Você existe, eu existo, nós existimos para servir uns aos outros. A palavra de Deus nos diz, falar um pouco aqui a respeito de quem foi o pedido que nós acabamos de ler este texto. Foi um pedido dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu com o nome de Tiago e João. Nós podemos ver o que está relatado nesta palavra, que Tiago e João eram pescadores, eram dois homens que entendiam de pesca. Eles também eram sócio de Pedro. Jesus apelidou esses dois homens de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E nós podemos entender que lá em Marcos capítulo de número 3 e o verso de número 17, está escrito quando Jesus apelidou eles como filho de trovão. Nós vimos que Jesus, ele tinha ali conhecido estes dois homens, mas eles tinham uma personalidade forte, impetuosa. Uma aldeia samaritana
não eram caras tímidas. Eles moravam em uma aldeia samaritana. Eles não eram pessoas tímidas. Eles eram pessoas, vamos dizer, extrovertidas. E nós podemos entender aqui que eles faziam parte de um círculo íntimo de Jesus. Junto com Pedro, viram a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no Getsêmani. Nós podemos entender que este pedido que eles fizeram, qual foi o pedido? Lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 35, que aqui começa a história narrada por Marcos, as histórias desses dois filhos de Zebedeu, que diz que eles tinham falado com Jesus e disse: mestre, queremos que nos faça um favor, queremos e vamos fazer um pedido ao Senhor, que o Senhor nos concede que assentamos à tua direita e também sentamos à tua esquerda. Nós podemos entender que este pedido que eles fizeram com Jesus foi ali também reforçado pela sua mãe, a mãe que é Salomé, que veio junto e se prostrou diante de Jesus, ali diante de Jesus, e ela também fez esse pedido, para que Jesus, provavelmente que Jesus dava este cargo para esses filhos, que eram os filhos dela. Jesus ficou calado e automaticamente não ali deu nenhum tipo de resposta com ironia, mas Jesus começou a ensinar devido a este pedido, porque para poder sentar à direita de Jesus Cristo, um à direita e o outro à esquerda, primeiramente precisa passar por algum tipo de processo. Jesus outrora disse para eles: olha, para poder sentar à direita ou à esquerda, nos dias atuais ou nos dias daquela era somente lugares para uma maior autoridade daquela época. Era simplesmente como o primeiro-ministro daquela época poderia sentar à direita de uma autoridade maior. Nós podemos ver também que ali naquele lugar, onde a autoridade de rei José, ele se assentou à direita, dali daquele rei, daquele governador, daquele faraó. Então não era para qualquer pessoa, principalmente para um pescador, que se entendia de pescar, e de repente ele disse: olha, precisamos e nós queremos sentar. Eles se entenderam que Jesus, como era o Salvador, como ali a Jerusalém, Israel passava por um processo de perseguição, de sofrimento. Então quando vinha ali a pregação do Antigo Testamento, quando dizia que o Messias viria para poder salvar o povo, eles acreditavam que Jesus, que era o Messias, ele vinha com uma autoridade que fora nos dias atuais. Mas ali quando eles viram, eles pediram, achando que Jesus ia vir e entrar dentro de Jerusalém e acabar com Roma, acabar ali com aquela opressão de Roma, derrubar Roma e assentar na cadeira do meio, e eles achavam que eles iam sentar à direita e o outro sentar à esquerda. Mal sabia ele que Jesus teria que passar pelo processo da cruz. Jesus precisava passar o processo da cruz. Eles não sabiam que Jesus ia passar no Getsêmani, aonde Jesus orou, onde Jesus estava ali clamando, como a Bíblia mesmo nos diz que Jesus, ao orar, ele sentiu ali o peso da humanidade sobre os seus ombros, e ali nós vimos que Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus chegou a suar gotas de sangue, quando Jesus viu o pecado da humanidade que estava sobre os seus ombros. Jesus não aguentou, porque os seus poros
poros. Ali diz um médico cientista, que ali é bíblico, que diz que Jesus, quando sentiu o peso do pecado da humanidade, os seus poros, estes poros que nos respiram aqui para poder nos trazer esses pelos, diz que eles explodiram. Dentro destas peles nossas existe bilhões e bilhões de veias bem fininhas, e essas veias corromperam, e diz a Bíblia que Jesus começou a suar sangue por causa da humanidade. Servir. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus, meus queridos pastores, mas nós queremos servir de uma forma, talvez é somente subir aqui na tribuna, pegar o microfone e começar ali pregar bonito, falar bonito. Talvez nós queremos servir a Cristo somente, meu querido Danilo, é pegar um instrumento, ou pegar um microfone desse e formar um coral, e dizemos: vamos servir a Deus. E muitas das vezes queremos ser colocados em lugares de destaque, meu querido, mas nós mal sabemos que para chegar nesta posição de subir aqui e pregar esta mensagem que aqui estou eu a pregar, aonde os pastores sobem aqui para pregar, nós já passamos por muitos. Nós sabemos o valor da cruz, nós sabemos o valor que tem o peso da cruz. Nós entendemos, meu querido, que Jesus não veio para ser servido. Tem umas coisas que eu anotei aqui, mas não vou nem mais olhar. Sabemos que Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E servir é doloroso, servir é árduo. Para poder servir a mim e a você, para poder nós estarmos sentados aqui nestas poltronas, bem vestido, para poder ser quem você é neste dia de hoje, para ser quem eu sou neste dia de hoje. Jesus, do Getsemane, foi traído por 30 moedas de prata, por aquele que sentou na mesa junto com ele. Para servir a Cristo verdadeiramente, alguém vai nos trair, mas para poder servir ao outro, para mostrar ao outro o caminho da redenção, para mostrar a Cristo às pessoas que ainda não conhecem a Cristo, precisamos sofrer. Talvez sentamos na mesa e somos traídos, e temos que dar glórias, temos que dar aleluia, e temos que olhar para os céus e levantar as mãos para os céus. Servir a Deus não é fácil. Eu vou deixar um texto aqui que a palavra de Deus diz em Isaías, quando ele diz assim: quão formosos são os pés. Eu disse um dia desse aqui: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são pés calçados, sapatos de marcas, não são tênis de marcas sendo colocados aos pés, são pés feridos, são pés machucados, são pés. Quando eu falo de pés, fala da sua vida, tudo que você passou, tudo que você pode passar por causa do Evangelho, por causa da palavra. Lembra que eu disse no começo que você é uma árvore. Esta árvore, para dar frutos, ela passa por 4 estações: vento, passa por chuvas, passa por calor e passa por um tempo de frio. A árvore, ela chega a ficar somente os seus galhos, sem folha, sem aparência nenhuma. Para
servir a Cristo, mostrar quem sou eu para outra pessoa e dizer para outra pessoa que Jesus salva, que liberta e Ele leva para o céu. Eu tenho que ser como esta árvore. Esta árvore, quando está dando fruto, meu querido evangelista, é apedrejada. Tentam derrubar os seus frutos, frutos para alimentar outra pessoa. Eu posso estar alimentando umas pessoas aqui, trazendo do passado que eu vivi. Outrora, eu vivia no mundo perdido, nas drogas. Eu vivia do tabaco, da prostituição. Jesus, através de outra árvore, me transformou e me fez uma árvore. E hoje, eu digo para você, e alimento você, que tem solução a tua causa, tem solução o teu problema. A oração que você está orando, para que Deus venha entrar na sua casa e salvar alguém, há ainda solução. Jesus, para servir, traído, o beijo no rosto, beijaram no rosto de Jesus. O significado do beijo, a traição, para servir a humanidade. Dali Jesus foi levado até Pilatos, acorrentado. Deus mudou a mensagem. E ele foi. Às vezes não entendemos o sofrimento de algumas pessoas, até tentam ajudar, assim como Pedro também foi ajudar Jesus. Puxou ali a sua faca, o seu facão, e arrancou a orelha de um daqueles soldados mau, querendo ajudar, mas não precisa, porque é um processo. Entenda que você veio a este mundo para servir, e para servir precisa sofrer. Jesus colocou novamente a orelha do homem, calado. Ele seguiu aquele soldado e foi até a Pilatos. Despiram as suas vestes, deixou somente coberto a sua vergonha. Foi levado diante de um julgamento, leva para um lado, leva para outro, leva para outro. Ninguém queria o acusá-lo, mas acabou levando Jesus para um cepo, no meio de um pátio, para servir a mim e a você. Jesus foi colocado de brusco sobre aquele tronco, aquele cepo. Na Bahia a gente diga cepo. A Bíblia diz que ele foi açoitado, uma quarentena menos uma, com um chicote chamado azorrague. Esse chicote continha bolas, chumbo, ferros, cacos de ossos nas pontas. Eles batiam sobre as costas de Jesus, e quando puxava o chicote, trazia carne. E Jesus, calado, para servir. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Arrancaram as carnes e a ponta das costelas de Jesus ficaram expostas, para que você estivesse aqui hoje, para que eu estivesse aqui hoje. Não satisfeito isso, pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça. Nós temos ideia o que é isso? Aproximadamente 10 centímetros, um espinho daquele, meu querido pastores,
cravando sobre o seu cérebro, as pontas dos espinhos entrando, penetrando dentro do cérebro, dando hemorragia interna, causando paralisias nos seus tendões, seus movimentos dos seus braços, do seu pescoço, das suas pernas, das suas costas, da sua lombar, foi rompida. Mas Jesus veio para servir. Aí veio os dois filhos de Zebedeu querendo sentar, uma à direita e o outro à esquerda. Jesus simplesmente disse assim: olha, porventura você pode beber do cálice que eu bebo? Aleluia. Ei, está doendo? Está doendo? Ei, está difícil, está puxado, está escasso. Ei, eu estou querendo entregar. Ei, eu vou parar. Não para. Não para. Continua. Jesus para servir, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, foi levado para o Gólgota. Pegaram um madeiro de aproximadamente 60 quilos, de uma forma horizontal, e pôs sobre os seus ombros, de braços abertos. Botou Jesus para andar aproximadamente 600 metros, mais de meio quilômetro mais 100. Jesus, com suas costas rasgadas, com sua cabeça cravada os espinhos, e ele continuou até o Calvário. Você foi chamado para servir. Tem gente que serve no oculto. Jesus disse que Deus se agrada com aqueles que servem no oculto. Tem remadores do porão. Tem muitos remadores que Deus está se agradando, se alegrando. Remadores do porão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4 que nós somos ministros, somos mordomos do Senhor. Nós não viemos aqui para ser estrela, meu pastor. Nós não viemos aqui para que venha disputa, como ali estava uma disputa entre Tiago e João, quem senta à direita ou quem senta à esquerda. Aqui não tem disputa para ver quem prega melhor do que o outro. Aqui não tem disputa para ver quem fala melhor do que o outro. Somos servos. Temos que dar frutos. Temos que alimentar. Temos que alimentar esta humanidade que estão aí fora. Pessoas dentro da congregação que precisa ser alimentada. Esses dois tinham disputas. Paulo diz que nós somos remadores do porão. Ele diz que somos mordomos. Do grego, remadores. Tem dois estágios de um remador do porão. Remador do porão fica no primeiro piso de um navio de guerra, aonde eles pegam o remo e fica o som do capitão daquele barco com tambor, meu querido. E quando eles batem o tambor, é a forma do remo. O som do tambor é a força do remo. O navio anda, mas ninguém sabe
Quem é que está remando? Seja um remador no oculto. Não precisamos aparecer. Ore, busca, leva, traz, intercede, evangeliza. Eu tomei coragem, porque ultimamente, nos dias de hoje, nós temos disputas como esses dois, para quem é o primeiro a subir na tribuna, a preferência da tribuna, sendo que lá fora você tem como no oculto fazer isso. Eu trabalho como motorista da Carris. Quase todos os dias eu tomei a iniciativa e a coragem de falar da Bíblia nas redes sociais. E já alcancei o povo que trabalha na rodoviária de Lisboa, os portugueses todos. Sou visto como o pastor. E eles estão vendo, porque hoje em dia, para nós sairmos nas ruas pregando o Evangelho, é um pouco difícil. As pessoas estão mais presas na tecnologia, nas redes sociais. Se você for lá falar, Jesus te ama, se você for lá e dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, alguém vai ver isso. Isso chama-se remadores do porão. Para servir, nós não precisamos subir aqui na tribuna. Para ajudar, nós não precisamos pedir a ninguém, olha, eu vou ajudar. Conhece alguém que está precisando? Vá lá. A Bíblia diz que Deus se agrada, Deus ama pessoas que servem. Aí você diz, mas pastor, você não sabe da minha vida como é que está. Estou com a minha vida terrivelmente enfermo, estou com a vida cheia de enfermidade, estou passando por um processo financeiro, estou com problemas. É sofredor. Continue a servir. Nós não precisamos mostrar, para que Deus venha ver o que eu estou fazendo. Faça a obra de Deus com amor, com carinho. Jesus nos ensinou a respeito disso. O amor de Deus é dolorido, mas Deus vai dar força para você. Deus vai dar coragem. Deus vai levantar. Deus vai curar. Porque isso é responsabilidade dele. Eu tenho aqui autoridade e autonomia para dizer isso. Eu não vou dizer que Deus vai te dar carro, casa, não. Mas Deus vai te dar força. Deus vai te dar saúde. Deus vai te levantar. Às vezes você não está mais acreditando, e às vezes diz ainda assim dentro de si, falando com Deus: Deus, até quando acabará esta prova? Deus diz: a prova pode acabar hoje. A enfermidade pode sair hoje. A porta pode abrir hoje. Quando nós fazemos, pastor Sidney, a obra com força, a palavra de Deus nos adverte no livro de Provérbio, Eclesiastes, capítulo de número 9, o verso 10.
Tudo quanto te vier a mão para fazer, eu faça. Faça conforme as suas forças. O mais interessante é que nós temos a oportunidade de fazer e às vezes não faz, mas lá diverte. Para onde tu vais? Não tem indústria, não tem shopping, não tem fábrica. Faça hoje. Ai, faça hoje. Estou todo arrepiado. Às vezes fazemos campanha para Deus curar, e viemos fazer campanha e oração para Deus curar, e as coisas não acontecem. Mas hoje, com a autoridade de Deus, eu estou aqui bradando dentro de mim para dizer para você: ei, faça a minha obra. Faça a minha obra, que eu entro aí dentro de você. Labai, rebancho eleco. Eu arranco a enfermidade, a arritmia. Eu vejo Deus espremendo assim, ó, a veia. Deus tirando assim de dentro da veia, assim, ó. Deus te dá força. Quem fala contigo é Deus. As coisas estão travadas, pastor. O céu de bronze, as portas seladas. Já tentei de todas as formas, já liguei para todo mundo e não consigo. Deus diz: eu sou aquele que abre a porta, e tu sabes disso. Eu sou aquele que abre a porta. Tu sabes que sou eu. Lembra-te. Deus está falando com alguém. Lembra-te que eu falava contigo. Tu era feliz. Hoje, triste, amargurada. Mas Deus manda te dizer: sou eu sou aquele que entra dentro de você e arranco toda a amargura. Tem gente que estou envolvido nisso, recebo, que acabou de descer. Tem gente que não era para estar aqui, não era, mas está porque Deus permitiu. Faça a obra, façamos a obra, meu pastor. É tão bom, é maravilhoso. Não queremos entrar no contexto de Tiago e João por disputa, não. Vamos mostrar a Cristo, fazer a obra, no nome de Jesus. Meus irmãos, finalizo aqui e digo-vos que esta palavra, ela desceu agora. Fiz alguns rodeios aqui, como sempre fazemos. Antigamente eram uns papeizinhos, hoje era o telemóvel. Mas eu não estava nem enxergando mais aqui. Mas Deus falou comigo hoje. Deus falou contigo. Seja servos jovens. Gasta as vossas energias na obra de Deus, na escola. Faça a obra.
no trabalho. Faça a obra. Deus e o seu Paracleto ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle de tudo. Eu agradeço a Deus por esta palavra. Eu agradeço a todos. E também deixando aqui, eu em nome da minha família, agradecemos também pela recepção que vós nos receberam. Amém? E Deus em Cristo vos abençoe. Passo o microfone para o reverendo.